Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você mais uma videoaula de resolução de questão da prova da UES, segunda fase 2025.2. A disciplina é Física. Mas antes de mais nada, antes de você partir para a questão junto comigo, dá aquela curtida aí no vídeo. E se ainda não está inscrito, se inscreva, marque o sininho para poder também receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa questão? A questão 13 diz o seguinte: um objeto é lançado a partir da origem de um sistema coordenadas ortogonal x ou y, com origem em O, com uma velocidade inicial de módulo igual a v, cuja direção forma um ângulo beta, com o eixo das abscissas, sobre a ação exclusiva do campo gravitacional terrestre. Esse objeto descreve uma trajetória parabólica cujo alcance é dado pela soma A mais B, onde A e B são dados em unidades do Sistema Internacional de Unidades, SI. Além disso, ao tomarmos um ponto P, pertencente à trajetória desse objeto, situado a uma altura h, medida na vertical a partir do eixo das abscissas. A perpendicular baixada por P cortará o eixo das abscissas em P', pé da perpendicular. Sabendo que a distância entre a origem O do sistema de coordenadas e P' é a expressão que fornece a tangente do ângulo beta em termos de h, A e B é dada por... Gente, aqui eu já fiz o esqueminha, vou só ilustrar aqui para vocês, fazendo um breve comentário. Então, primeiramente, ele fala da questão de um movimento ter uma trajetória que é uma parábola. Então, aqui temos a primeira parte. O alcance dele é exatamente a soma de A mais B. Por isso que a gente pode observar aqui, ó, A mais B ao alcance, que é a unidade tudo no SI, antes de mais nada. E ele mencionando na questão que vai pegar aqui um ponto P pertencente à trajetória, como vocês podem observar, ó, eu coloquei aqui o ponto P. Esse ponto P vai ter uma altura H, medida a partir da vertical. Tá aqui a nossa altura H. E aí vai cortar exatamente o eixo das abscissas em um ponto que ele está chamando de P', que é exatamente esse cara. Ele mencionou também na questão que tinha um ângulo beta, tá aqui o nosso ângulo beta. Esse ponto P', antes de mais nada, né, ele está a uma distância A da origem, tá certo? Então tá aqui o nosso A. E ele menciona na questão que a velocidade com que ele vai se movimentar é V, que é essa velocidade aqui, ó. Como a gente já observa, então todos os dados já estão aí. Agora, o que a gente pode observar nos nossos itens é o seguinte: ele menciona aqui no item A, tanto o H quanto o A e o B. No B, no C, ele só coloca o A e não coloca o B. E aqui a gente já tem também a presença do A e do B. Nessa questão, gente, você pode observar que pode cometer um descuido muito grande. E que descuido seria esse, Rob? Você supor a presença de um triângulo retângulo aí logo de início. Você considerar exatamente aqui do ponto aonde a partícula sai até o ponto P, do ponto P até o ponto P' e do ponto P' até novamente aqui a origem. E você acha que isso aqui é um triângulo retângulo? Cateto oposto é o H, cateto adjacente é o A, e você vai querer usar exatamente a tangente de beta é igual ao cateto oposto, que lá no triângulozinho pareceria ser o H, sobre o cateto adjacente, que é o A. E você, morto de feliz, achando que pegou uma questãozinha fácil, tranquila, vai lá e marca o item C. Errou! Olha, mas por que que tá errado? Porque, gente, é uma parábola. O ângulo beta, ele é um pouquinho maior do que esse ângulo que a gente fez inicialmente da hipotenusa, com o cateto adjacente. Então, por isso não teria como ser essa lógica. Ela tem, você observar, a curvinha ela está um pouquinho além. Então, significa dizer que isso não estaria de acordo com o que de fato a questão estava pedindo. A tangente de beta aí, ela estaria errada. Então, vamos ver aqui a questão da forma que realmente ela deve ser resolvida. Já pode observar que já está tudo apagado. Vamos partir então de fato para a solução da questão. Antes de mais nada, gente, o que a gente pode observar nessa questão?
que a gente está falando aí de um alcance. O alcance ele tem a presença do A e do B. A fórmula do alcance, você observar, ela é exatamente do seguinte modo. Alcance é igual à velocidade inicial de lançamento, que ele chamou aí de V, ao quadrado, vezes o seno de 2 beta, que é o seno do arco duplo, né? Dividido pela gravidade. Com isso, a gente já tem aqui exatamente a ideia do alcance. Se o alcance a gente está representando aqui por A, vou colocar o A' para poder não ficar muito parecido com o A lá da questão. A gente vai pegar então o alcance aqui na questão, ele é exatamente o A mais B. Então quando a gente substituir aqui o alcance por A mais B, nós vamos ter a seguinte relação, ó. A mais B é igual a V ao quadrado vezes seno de 2 vezes beta dividido pela gravidade. Agora que a gente já tem essa relação, vamos tentar dar uma simplificada ainda um pouco mais nisso aqui. Porque como a gente quer A mais B, então esse V ao quadrado e o G eles vão ter que sumir de alguma forma. Então o que que acontece? O G e o V a gente sabe que não vai poder aparecer de forma alguma, o seno também não. Mas vamos chegar lá daqui a pouco. Então se a gente isolar aqui o V e o G, nós vamos ter o seguinte. V ao quadrado dividido por G é igual a A mais B, tudo isso dividido pelo seno de 2 vezes beta. Com isso, a gente já tem uma primeira relação aqui que a gente isolou. Vamos agora observar que ele dá aqui a questão do A. Esse alcance aqui A, a gente sabe que a velocidade de qualquer corpo na horizontal, no lançamento oblíquo, ela é constante. Então, se a gente traçar aqui exatamente as componentes vetoriais desse cara, você vai observar que a gente vai passar a ter o seguinte. Então V, que é esse carinha aqui, eu vou ter a componente dele aqui na horizontal e vou ter a componente dele aqui na vertical. Nós já sabemos aqui que o ângulo de lançamento é exatamente o beta. E sabendo que o ângulo de lançamento é o beta, esse vetor aqui, a componente do vetor V, eu já posso trazer ele para cá, ó, para ficar mais bonitinho aqui, para formar meu triângulo mais fechadinho, não é verdade? Depois de feito isso, significa dizer que a gente vai ter a velocidade, o vetor V aqui, nós vamos ter o VY aqui e vamos ter o VX aqui. A gente pode determinar cada um deles, né? Quem é o VY? O V multiplicado pelo seno de beta, enquanto o Vx, o V multiplicado pelo cosseno de beta. Então, pessoal, achada aí essas componentes vetoriais, vou separar aqui. A gente pode observar, como eu falei inicialmente, a velocidade na horizontal ela é constante. A gente trabalha com a ideia da velocidade média. E aí a velocidade média, ela é igual ao ΔS dividido pelo ΔT. O ΔT aqui é exatamente o tempo que ele gastou para se deslocar até esse ponto P. O VM é o Vx, que a gente acabou de colocar aqui, que no caso é V vezes o cosseno de beta, igual ao ΔS, que é o alcance que a questão deu aqui, que é o deslocamento na horizontal, que é o A até o P', e o ΔT a gente vai chamar apenas de T. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a troca desses dois carinhas aqui, ó, o T com o V cosseno beta. Com isso, nós vamos passar a ter o seguinte, T vai ser igual a A dividido por V vezes o cosseno de beta. Com isso, arrumamos mais uma nova relação, não é verdade? Robson, que tanta equação é essa? Calma, ainda vamos precisar de mais, viu, gente? Essa questão, ela não foi nada fácil. Aí agora nós vamos partir para a ideia da altura. Como é um lançamento vertical para cima, quando a gente observa exatamente como o observador aqui na vertical, a gente vê como se fosse apenas um objeto se deslocando verticalmente. Então a gente vai tratar como um lançamento vertical para cima. E aí quando falamos de lançamento vertical para cima, a equação que a gente vai precisar aqui é essa aqui. H é igual a V0y, que é a componente da velocidade inicial na direção y, multiplicado pelo tempo gasto até chegar lá no ponto P, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Aí o Hzinho é o Hzão que ele deu aqui na questão, o V0y
é exatamente o V vezes seno de beta, V vezes seno de beta, multiplicado pelo tempo, menos o G vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E aqui conseguimos mais uma outra equação. Ó. Aí agora, Robson, o que é que nós vamos fazer, né? Vamos tentar agora unir duas dessas equações inicialmente. A gente vai pegar aqui, substituir na equação do H o tempo que a gente acabou de achar. Quando substituímos, vai ficar do seguinte modo. Ó. H é igual a V vezes seno de beta multiplicado pelo T. O T aí no caso é A. Dividido por V vezes cosseno de beta vezes, ou menos o G sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Como o T, a gente já sabe, é quem? É o A dividido por V vezes cosseno de beta. Tudo isso elevado a 2. E agora, o que nós vamos ter aqui? O H vai ser igual. Percebam que pelo menos uma coisa boa, né? A gente já pode cancelar aqui, ó, o V com esse V. E se observarmos, nós temos o seno no numerador e temos o cosseno no denominador. O que isso significa dizer que a gente já tem aí a razão entre seno e cosseno. E a razão entre seno e cosseno é a tangente, né? Que é o que a questão quer. Então, nós vamos ter aqui seno de beta vezes o A dividido pelo cosseno de beta. Menos, e aqui, ó, gravidade dividido por 2 vezes, aí a ao quadrado, né? Que a gente faz aqui primeiro, dá A ao quadrado dividido por V ao quadrado, que dá V ao quadrado. E cosseno de beta ao quadrado, que dá cosseno ao quadrado de beta. Eu vou pegar aqui então, vou simplificar esse cara, ó, esse cara aqui a gente já sabe que é a tangente, que é o que a questão quer saber. Então nós vamos ter aqui o H igual a tangente de beta multiplicado por A menos, e aqui na outra relação vamos isolar, vamos deixar assim, ó, G dividido por V ao quadrado multiplicado por A ao quadrado dividido por 2 vezes o cosseno ao quadrado de beta. Mas, Ross, por que tu deixou assim? Gente, olha lá em cima. Tínhamos V ao quadrado sobre G. E aqui embaixo, G sobre V ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer aqui? Aplicar a regra do inverso. Inverter as duas frações, nós vamos ter o seguinte, ó, vai ficar G dividido por V ao quadrado, que vai ser igual a inverte do outro lado. Vai ficar o seno de 2 beta em cima, dividido por A mais B. Daí, pessoal, você pode perceber que agora a gente tem essa mesma razão aqui, ó. Quem é então G dividido por V ao quadrado? É exatamente seno de 2 beta dividido por A mais B. Daí, a nossa expressão agora vai ficar assim, ó. H igual a tangente de beta multiplicado por A menos seno de 2 beta dividido por A mais B. E multiplica A ao quadrado dividido por 2 vezes o cosseno ao quadrado de beta. E agora, gente, vamos começar aqui a mexer com a parte, né, principalmente associada esse seno de 2 beta, né? Cosseno ao quadrado. Então vamos começar a mexer com esses dois elementos, tá certo? No caso aqui, como a gente já sabe, o seno de 2 beta, vou até anotar aqui embaixo, é o seno de 2 beta, que é o seno do arco duplo, ele é igual a quem? A 2 vezes o seno de beta vezes o cosseno também de beta. E aí, sendo isso verdade, nós já vamos substituir aqui, ó. Com isso, nós vamos ter o quê? O H é igual a A vezes tangente de beta, só estou invertendo aqui os lados, menos o seno de 2 beta é igual a 2 vezes o seno de beta vezes o cosseno de beta, que multiplica o A ao quadrado. Tudo isso dividido por quem? Abre parênteses. A mais B e multiplica 2 vezes o cosseno ao quadrado de... E agora o que nós vamos fazer? Aquela velha coisinha do cancela, né? Cancela o 2 de cima com 2 de baixo.
cancela o cosseno de beta com um dos cossenos de beta aqui, apareceu de novo a tangente, ó. Vamos só organizar aqui para ficar mais fácil. H é igual a vezes a tangente de beta menos seno de beta dividido pelo cosseno de beta, que multiplica o A ao quadrado dividido por A mais B. E seno de beta sobre cosseno de beta a gente já sabe que é a tangente, então vai ficar o H igual a A vezes a tangente de beta menos tangente de beta multiplicado por A ao quadrado dividido por A mais B. Aí agora o que é que nós vamos fazer? Colocar, se você observar aqui, nós temos um primeiro termo sendo A tangente beta e aqui também, ó, pode ser, ó, A tangente beta. Então a gente vai colocar exatamente ele em evidência. Vai ficar assim, ó, H é igual a tangente beta em evidência e multiplicar a tangente beta dividido por A tangente beta dá 1. Então vai ficar 1 menos, quando pegarmos agora o A tangente beta por dividir a tangente de beta A ao quadrado, A mais B, né, no denominador, olha que coisa extensa, né, que ficou. Aí o que que vai acontecer? Vai sobrar um A em cima e o A mais B embaixo, obtendo exatamente o que? A dividido por A mais B. E agora a gente faz o MMC aqui na segunda parte, repetindo aqui a tangente beta, que multiplica, não aparece denominador aqui no 1, não tem problema, subentende-se que vale 1. Aí vai ficar então MMC entre 1 e A mais B é o próprio A mais B, dividido por 1 dá o próprio A mais B vezes 1, dá o próprio A mais B. Então A mais B menos A mais B dividido por A mais B dá 1, aí 1 vezes A dá A. E agora, ó, a gente pode até cancelar aqui. Aí vai ficar assim, ó, H é igual a A vezes tangente de beta, que multiplica A mais B menos A, fica só o B. Então vai ficar o B dividido por A mais B. Passa tudo isso aqui para o outro lado, para deixar só tangente de beta, não é verdade? Tangente de beta vai ser igual a H, que multiplica o A mais B, fecha parênteses, dividido por A, que multiplica o B. Daí, se a gente aplicar a distributiva aqui, ó, H e o A, e depois o H com o B, nós vamos passar a ter a seguinte situação. Então vai aparecer agora pra gente, ó. Vai ficar tangente de beta vai ser igual a HA mais HB dividido por A vezes B. Como aqui temos uma soma, a gente pode separar em duas frações. Aí vai ficar do seguinte modo, ó. Tangente de beta vai ser igual a HA dividido por AB. Aí vai ficar então, no caso, o HB dividido por AB. Aí agora a gente pode cancelar, ó, o A do primeiro aqui com o A de baixo e o B aqui do segundo com o B de baixo. Só para deixar bonitinho na ordem, né? A depois do B. Aí vai ficar do seguinte modo. A tangente de beta vai ser igual a H sobre A mais H sobre B. E aí, pessoal, finalmente obtemos a solução do problema, tá certo? No caso aí, a gente pode observar que o nosso item correto foi exatamente o item A, de muito amor no tum-tum de cada um de vocês. Galera, espero ter ajudado, né? Essa questão aí foi extremamente longa, não foi uma questão fácil, é um tipo de questão assim que você, infelizmente, deixa para resolver se ainda tiver tempo. Tenta fazer as outras, essa aqui dá para sair mais rápido e tal, vai fazendo. Porque na UES, gente, ela não faz distinção. Cada questão vale 3 pontos na segunda fase. Se é fácil, médio ou difícil, vale 3 pontos. Então tenta garantir logo as mais fáceis, depois da média, e depois vai tentando resolver as mais difíceis, não é verdade? Mas espero ter ajudado, né? A gente trabalhou aí uma gama de informações, né? Vários contextos, seja da física ou da própria matemática também, porque não é brincadeira. A questão aí foi very hard, não é verdade? Então, desde já, um forte abraço para você, que Deus abençoe, beijo no coração e até a próxima videoaula. Essa foi brincadeira não, hein? Tchau, gente, fui!